sobre essa autenticidade, e aí puxando a palavra para o Alan, inclusive do próprio Cristo, né? Porque, claro, existem várias vertentes e muitas pessoas acreditam que Cristo não é Deus, não fez milagres, não do jeito que é contado, né? Era tudo uma metáfora, uma grande alegoria. E tal, mas não conseguem, quem vai mais a fundo, estuda, grandes historiadores, né, arqueólogos e tal, eles veem que de fato Jesus existiu. Claro. É como o professor falou, a grande prova da existência de Jesus Cristo são os evangelhos. Depois você tem ali alguns relatos de historiadores da época. Sem dúvida. Né? Isso é o mais importante. Que eram citações breves, não aprofundava no evangelho como é o evangelho. Perdão, não aprofundava na vida de Cristo como é o evangelho, porque na verdade ele estava contando a história do povo judeu. Inclusive, um dos livros é a história do povo judeu. Né, em que se cita que em tal dia um homem que se fazia Cristo foi levado e pregado. Flávio José, historiador judeu do primeiro século. Isso, entende? Então você tem o dado escrito, né, histórico, você tem o dado revelado e você tem a tradição que não deixa de ser um dado revelado, porque como o professor falou a respeito da Dei Verbum, que também está presente no catecismo, que se embasa, eles provêm da mesma fonte de revelação. Né? Uhum. Então, a tradição é o complemento da Bíblia, assim como a Bíblia é o complemento da tradição. Então, vamos mais além. Por exemplo, pega o Evangelho de São Lucas. São Lucas não era apóstolo direto de Cristo. São Lucas não conheceu a Cristo. Uhum. São Lucas convivia com os apóstolos. O que acontece? Ele pega e sistematiza o que está escrito e o que está faltando, como médico que era, ele vai lá e... eu preciso sistematizar, porque você pega o Evangelho de Marcos, é uma bagunça cronológica. Uhum. O de Lucas, você vê que ele tem um início, meio e fim. Uhum. Né? Então ele vai lá e aí conta a tradição que ele viveu se encontrava com a Virgem Maria e dela conseguiu toda a primeira parte do seu Evangelho, que narra, de fato, ali a Anunciação, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, né? Que converge com os dados históricos. Converge com os dados históricos, né? E tem outro ponto, né? Narra toda aquela primeira parte da vida de Cristo sob a ótica de Maria, entende? Assim como Mateus narra a Anunciação pela ótica de José. Por quê? Porque Lucas foi lá e conversou e teve Então, basicamente, o que é? A tradição, a Bíblia, ela também é uma tradição, só que é uma tradição escrita. E existe a tradição oral. Ela é tradição escrita por quê? Porque ela foi um dia tradição oral. Entende? Porque Cristo não deixou nada escrito. Uhum. Acontece que os apóstolos se reuniam na partilha do pão, chegava lá e alguém ficava escrevendo. E esses evangelhos não era simplesmente para você dizer, não, agora isso aqui faz parte da Sagrada Escritura. Não, eles não escreviam, se eu estiver errado, o professor me corrige, mas eles não escreviam no sentido de pensar, isso aqui é canônico, isso aqui não é canônico. Na verdade, eles escreviam para propagar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo para as demais comunidades. Uhum. É como você pegar, por exemplo, uma exortação de São Paulo aos Coríntios. É como você imaginar hoje o bispo de São Paulo escrevendo um documento circular para a Diocese de São Paulo. Só que acontece, aquilo ali é tomado como canônico porque há um elemento de revelação divina. Hoje, como a revelação já está fechada, nada novo há de ser revelado. Uhum. E outro ponto da tradição que é importantíssimo falar, existe um livrinho bem pequenininho assim, chamado Denzinger Hünemann. Ele tem ele é o compêndio de todas as declarações de fé e moral da história da igreja. Então você vai olhar ali, como o professor falava, você não vê na Bíblia o símbolo dos apóstolos, que é o credo, mas você vê no Denzinger já nas primeiras páginas, né? Porque ele é cronológico, ele vai desde as primeiras declarações até o Concílio do Vaticano II. Peraí, viajei aqui. Quem que fez esse livro e o que são essas citações? O Denzinger Hünemann, ele é um compêndio de todos os documentos e concílios, né, promulgações de fé e moral da Igreja Católica. Documentos escritos. Documentos conciliares. É um compêndio, né? É um compêndio. A igreja tem as atas dos concílios, todas catalogadas no Zenziger Schonmetzer, que é um documento em alemão que contém todo esse documento, desde o primeiro século. Você pode pesquisar ali, você vai achar todas as atas do Papa, todas as bulas. É uma fonte histórica. E algumas das edições do Denzinger, ele vem com 3 colunas. Ele tem ela no latim, no grego e no português. Então, ele é um documento profundo, assim, para você aprender sobre o que você quiser a respeito da Igreja Católica. Tem dúvida de alguma coisa?
Tá lá no catecismo. O catecismo referencia o Denzinger a cada página, né? Né? Então, Sempre que aparece a sigla DS no rodapé do catecismo, é a citação dessa fonte, Denzinger Schonmetzer. Uma fonte que tem toda a documentação da igreja